Eu vou pregar hoje sobre o poder do Espírito Santo. E eu vou falar sobre a necessidade do revestimento de poder. E o Senhor, quando trouxe essa palavra ao meu coração, falando da capacitação e do revestimento do Espírito Santo em nossas vidas, eu, inclusive, estava fazendo um estudo, e eu achei algo alarmante e preocupante, quando o Instituto Moody, que é um instituto muito sério de pesquisa e no âmbito espiritual e eclesiástico, ele chegou à conclusão que entre 5 a 10% dos cristãos hoje, eles pregam o evangelho ativamente ou levaram alguém à presença do Senhor. Se a gente colocar numa totalidade de 100%, a porcentagem esmagadora da maioria é daqueles que hoje em dia não têm tido compromisso com o comissionamento do evangelho. E nós vamos ver hoje, através da palavra de Deus, não das minhas palavras, que muito disso se dá pela falta do revestimento do poder do Espírito Santo. Então nós vamos hoje, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Leremos dois textos iniciais como base. Diz a palavra do Senhor: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 ao 8. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber nem os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a primeira pergunta que nós fazemos, uma vez lendo esse texto, é: por que eu devo ser revestido de poder? O porquê eu devo receber esse revestimento de poder na minha vida, outrora, uma vez que eu aceitei o Senhor Jesus em minha vida, e para quê e qual o propósito de eu receber esse revestimento de poder? O primeiro ponto que nós temos que entender é que antes do Senhor enviar a igreja às nações, Ele enviou o seu Espírito Santo aos seus filhos. Ele enviou o seu Espírito Santo à igreja exatamente para capacitar e nos dar a virtude de termos a coragem, a intrepidez e a revelação vinda do alto para que nós conseguimos semear a semente do reino de Deus. Então nós somos revestidos de poder e devemos ter esse revestimento, porque sem o Espírito Santo em minha vida, eu não consigo viver o chamado de Deus, eu não consigo viver o comissionamento que Ele deu à sua igreja, que é: ide por todas as nações e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, sem o revestimento de poder, eu não consigo cumprir esse comissionamento do chamado geral da igreja dos justos, da Assembleia dos Justos, chamados através de Jesus Cristo e da transformação dele em nossas vidas. Eu também preciso desse revestimento de poder, porque eu não consigo dominar a minha vida, eu não consigo dominar os meus desejos se eu não tiver sobre a égide, se eu não tiver sobre a autoridade do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque uma vez que o pecado original adentra o mundo, através de Adão, nós somos seres totalmente corrompidos, e que a graça do Senhor, através do envio do seu Santo Espírito que morará em nós,
é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece para vencer as nossas vontades e, inclusive, cumprir a obediência à sua palavra. Então, Luiz, você está dizendo que isso é algo estritamente espiritual? Sim, mas a primeira decisão e o primeiro passo de se entregar a isso e de buscar a isso vem de nós. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 7,7, versículo 8, de forma muito clara: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e recebereis, e batei a porta e abre-se-vos-á. Então eu devo pedir, eu devo buscar e eu devo bater. E isso é um verbo de ação, isso vem de nós. E a partir do momento que eu entrego meu coração, eu abro o meu coração buscando, pedindo e batendo a porta do Senhor, Ele me faz receber, Ele faz eu encontrar, e Ele abre a porta dos céus da minha vida. Então, a partir desse recebimento e dessa ousadia, a partir do momento desse revestimento de poder, eu passo, inclusive, a conseguir viver perante o Senhor de forma íntegra e justa. Porque essa capacidade não vem de nós. Nós não conseguimos estarmos conectados ao Pai se nós não estivermos revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. E nós vemos isso de forma muito clara quando Davi, numa oração, uma das orações mais lindas da Bíblia, no Salmo 51, ele fala o seguinte, a partir do versículo 10, cria em mim, ó Deus, o coração puro. E agora ele fala o seguinte, e renova em mim um espírito inabalável. Mas eu gosto da versão que diz, renova em mim um espírito pronto a te obedecer. Ele entende que o Espírito é quem faz, de fato, ele ter um espírito de prontidão e de ousadia de viver a obediência à palavra de Deus. Para isso nós devemos receber o revestimento de poder. Para que, de fato, nós sejamos transformados no nosso velho homem para o novo homem. E a gente tenha a capacidade de dar continuidade na presença do Senhor, conectados a Ele. Porque certa vez Jesus está conversando e dialogando com um homem chamado Nicodemos, e ele vai fazer a seguinte pergunta a Jesus: como pode um homem velho nascer de novo? E Jesus vai falar que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Mas no versículo 8 ele vai falar algo extremamente lindo, importante, e extremamente que a gente tem que ter esse entendimento totalmente convicto em nossos corações. Ele vai falar o seguinte: o vento sopra onde quer, e não ouves a sua voz, e não sabe de onde vem, e não sabe para onde vai. É assim todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está falando é que aquele que nasce do Espírito Santo de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus, ele é direcionado pelo Espírito de Deus, ele é conduzido pelo Espírito de Deus, e ele é guardado pelo Espírito de Deus. Mas para isso, a gente precisa ter convicto essa realidade em nossas vidas. Para isso, a gente precisa entender e viver essa verdade com uma convicção que todos os dias eu busco essa conexão e esse relacionamento com o Santo Espírito de Deus. Para que eu, de fato, seja guiado, eu esteja conectado com Ele. E eu tenha sensibilidade e discernimento para entender o que Ele está querendo da minha vida. Certa vez, os discípulos, no contexto dessa própria passagem, a última ceia no cenáculo, quando Jesus vai cear com eles já entram naquele local de qualquer jeito, eles não lavam os pés, e eles começam agora a discutir quem era o maior, quem era o mais importante. E Jesus agora, ele vai tirar a túnica dele, ele vai lavar os pés deles, e ele vai dizer que o menor é o maior no reino dos céus. Só que aqueles homens estavam andando com Jesus tanto tempo, e agora eles estavam deturpando essa verdade. Eles estavam entrando na presença ali do Senhor para cear de qualquer maneira, não lavavam os pés. Eles estavam totalmente altivos, porque na rotina do automático do que o Evangelho desenvolvia, eles começaram a deixar os princípios do que realmente o Senhor Jesus tinha ensinado a eles. E assim eram nossas vidas, meu querido. Se a gente não der importância na busca do Espírito Santo de Deus e no revestimento de poder, a gente começa a entrar e ligar uma chave no automático, e a gente começa a não honrar as primícias, os princípios e os conceitos espirituais. E isso, intrinsecamente, começa a me afastar do relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Para isso eu devo ser revestido de poder, para estar conectado com os princípios, os conceitos e as primícias espirituais. E agora, quais as condições para que eu seja revestido de poder? Agora vamos utilizar as próprias palavras de Jesus, que ele fala aos discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Primeiro ponto é permanecer. Eles deviam permanecer convictos e totalmente confiantes que a promessa do Pai seria entregue a eles. Então isso gera em nós um desejo de perseverança contínua e confiante que o Senhor opera e vai operar em nossas vidas. Para isso, eles deveriam permanecer. E até que do alto sejais revestidos de poder. O segundo ponto é até que, porque até que não é um tempo determinado. Não sabemos quando, de fato, o Senhor em nossas vidas, na individualidade de cada um, na sua busca, Ele vai te revestir, vai te capacitar da virtude do Santo Espírito de Deus para que você viva o que Ele ortogou para a sua vida. E para isso, é uma busca incessante, perseverante, no qual nós não vamos desistir. Permanecei até que do alto sejais revestidos de poder. E o terceiro ponto dessa passagem é o seguinte: há uma expectativa que do alto eles fossem revestidos de poder. Muitas das vezes, se nós for fazer uma análise na nossa vida, na nossa caminhada, a gente vai ver que a gente está perdendo essa expectativa de receber o poder de Deus, de viver o novo de Deus, de viver o que Deus tem para nós na sua totalidade, da forma no qual os sinais acompanhem a minha vida. Porque os sinais do Senhor, que são espirituais, poderosos no Senhor, através da autoridade do nome de Jesus, eles acompanharão todos aqueles que se renderem a Ele todos os dias da nossa vida. Mas nós só temos capacidade de utilizar todos esses sinais, de outorgar esses sinais e de praticar esses sinais, se eu estiver revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Então daí a importância de ser revestido de poder. Porque Jesus sabia que uma vez que Ele ascendeu os céus, os discípulos ainda não tinham capacidade de ver o comissionamento sem a presença dele na terra. Então Ele vai falar o seguinte: vão para Jerusalém, permanecei lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E nós vamos ver agora para que eu devo ser revestido de poder. A gente vai ver agora a partir da passagem de Atos, do capítulo 1, versículo 4 ao 8 e diante. Os discípulos vão interrogar Jesus e vão falar: será que é nesse tempo que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? Nós vamos ver agora que os discípulos estão preocupados em discutir teologia, porque eles estão querendo discutir escatologia, o fim do que a restauração de Israel vai se dar. E eles estão falando dessa restauração no âmbito político, que Israel seja restaurado como uma nação poderosa, como era a promessa da vida deles. Eles não entenderam que essa restauração vinha da casa espiritual que o Senhor reconstruiria em todos nós nos nossos dias. E o Senhor vai falar para eles: não é nada disso. Permaneçam aí, até que do alto vocês sejam revestidos da promessa do meu Pai, como eu vos disse. Porque não cabe a vocês saber nem o dia, nem as estações e nem a hora que irá se cumprir isso. Então o Senhor agora está preocupado em tirar essa visão errada que os discípulos estão na visão deles, de achar que Israel ia ser instaurada no âmbito político, quando não, eles estavam sendo restaurados no âmbito espiritual. E no versículo 8, ele vai falar de algo muito forte, que diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins das terras. Então agora Jesus vai falar que eles estão recebendo a virtude do Espírito Santo para que eles sejam testemunhas, tanto em Samaria como na Judéia. Se você for fazer a análise da palavra testemunha no original grego, quer dizer mártir, quer dizer aquele que é dado à morte na causa do Evangelho. Então Jesus está falando que eles seriam entregues à morte todos os dias pela causa do Evangelho. Só que para isso antes eu receber o quê? A virtude do Santo Espírito de Deus. Porque sem o Espírito Santo nós não aguentamos, nós não conseguimos suportar as lutas do dia a dia, as aflições em prol do Evangelho, as perseguições que nós sofremos por causa do Evangelho de Deus. Mas quando a gente recebe e busca o revestimento de poder e a virtude do Espírito Santo de Deus, nós suportamos, porque não é a nossa capacidade, não é o nosso poder, é o poder do Senhor, é a sua glória e a sua virtude e capacitação que vai nos levar além. É a sua autoridade. É a sua revelação,
E é isso que vai nos mover a viver, de fato, esse comissionamento. Mas engraçado que ele vai falar aqui que a gente vai ser testemunha tanto na Judéia quanto em Samaria. Sendo que, para o judeu, Samaria era tido como um povo inimigo. Para a gente conseguir entender, de fato, o que Jesus está querendo dizer aqui. É algo extremamente importante o que ele está dizendo. Porque Samaria, inclusive, é algo tão forte que o judeu que casasse com uma mulher samaritana, de forma simbólica, ele morria para o seu povo. Aquele que comia o pão com os samaritanos, ele era tido como impuro. Então o povo judeu não podia se relacionar com os samaritanos segundo os ritos religiosos e os costumes judaicos. Só que Jesus está falando agora que eles seriam tanto lá em Israel testemunhas, como em Samaria. O que a gente aprende com isso? Quando a gente recebe o revestimento do Espírito Santo de Deus, nós somos testemunha tanto para aqueles que nós queremos falar, como para aqueles que nós não queremos falar. E aqueles que nós rompemos ou colocamos um muro em nossa frente, que nós hoje não nos relacionamos mais, a virtude do Santo Espírito de Deus vai fazer com que o perdão venha sobre nossas vidas. Nós consigamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Muitas das vezes a igreja do Senhor e os seus filhos não têm conseguido permanecer fiel com aqueles que os têm ofendido, porque falta revestimento de poder. E quando falta o revestimento de poder, a carnalidade, o nosso eu, ele começa a ganhar espaço. E com isso começa divisão, intrigas, acepções, fofoca, dissensões e qualquer outros objetivos que não são condizentes com a palavra de Deus. Por isso, a importância do revestimento de poder, não só para o comissionamento em si, mas para que nós permaneçamos firmes e ligados no propósito e no chamado que o Senhor nos outorgou. Você tem ciência disso, meu querido? Que você precisa desse revestimento de poder todos os dias da sua vida? Que você precisa estar envolvido com isso, que você precisa buscar dia após dia esse revestimento de poder em oração para que de fato você seja reconectado ao Pai. E o profeta Joel, ele fala algo muito interessante no capítulo 2, no versículo 12 e 13. Rasguem os seus corações e não somente as suas vestes. Aparecei comigo com jejuns, com choro, com orações, para que de fato eu seja reconectado com esse povo. Olha o que ele está falando aqui agora, que nós devemos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes, para que de fato nós sejamos aceitos perante o Senhor. Então nós devemos de todo o coração entender que primeiramente desse arrependimento e dessa convicção de busca, de fato ele reconecta em nós o poder de Deus para que eu consiga de fato viver esse chamado. E você quer a prova, na própria palavra de Deus, que isso é uma verdade? No versículo de 8 ele vai dizer: e acontecerá que naquele grande dia eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visão, e naquele dia derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E esse Espírito Santo de Deus já foi derramado a partir de que Jesus morreu, ressuscitou e não nos deixou órfãos, e Ele nos enviou o Consolador, o Santo Espírito de Deus. Nós temos que ter essa capacidade, nós temos que ter a visão disso todos os dias da nossa vida. Que o pecado, ele gera separação e transgressão e quebra dessa aliança. Por isso nós não podemos nos deixar vencer pelas nossas vontades, de forma habitual e convicta, porque nós temos que honrar o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Então seu prego e almas são curadas, seu prego e almas são convertidas, e seu bota a mão sobre os demônios, sobre pessoas, e pessoas são libertas, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aí você agora não consegue entender porque tanto você fala de Jesus ou para alguém, ou alguém que de fato você sabe que está sob a influência maligna e ela não é liberta. Muitas das vezes é porque isso não acontece, porque está faltando revestimento de poder nas nossas vidas, não só nas suas vidas. Está faltando isso na igreja, essa autoridade, esse revestimento de poder, porque é isso que move a igreja do Senhor. Porque a igreja, sem o contato com o revestimento de poder, ela não consegue operar. E se operar, não é algo que vai dar continuidade em Deus, porque não veio do plano dele. Parece dura essa palavra, mas é com muito amor que eu vou falar isso, porque primeiramente o Senhor falou isso comigo.
E eu comecei a fazer uma reflexão na minha própria vida, no que eu preciso mudar e no que eu preciso buscar mais para fazer e ter a virtude do revestimento de poder para que eu viva o Evangelho do Senhor. Porque o Senhor não nos chamou para ficar no raso, para ter as águas sobre os pés, ou sobre a canela, ou sobre os joelhos, mas o Senhor nos chamou para mergulhar no oceano do seu Santo Espírito. E é lá que Ele revelará a nós os seus mistérios. Talvez você olhe para alguém e fale, poxa, essa pessoa é muito abençoada, ela é muito ungida. Pô, ela prega bem, ela tem uma desenvoltura, quando ela fala, quando ela ora, quando ela faz qualquer tipo de atuação ministerial. E se dá resultado, meu querido. Eu posso dizer uma coisa, se você buscar, você também vai ser tão bênção quanto aquela pessoa. Porque não é aquela pessoa que faz o que ela está fazendo, ou está dando o resultado que ela está dando, mas o Espírito Santo que está sobre a vida dela. E a pergunta, muitas das vezes, sobre essas pessoas, o que tem nelas? O que tem nelas é uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de quebrantamento, uma vida de continuidade e de busca contínua, inclusive busca com a palavra de Deus. Porque em Mateus 22, 29, Jesus vai falar algo extremamente impactante. Errais por não conheceres a Escritura e nem o poder de Deus. E é impressionante como a gente olha para a igreja do Senhor hoje e a gente vê muitas pessoas que buscam muito o poder ou buscam muito o conhecimento. Dificilmente nós conseguimos ver alguém com o equilíbrio das duas buscas. E o Senhor já tinha detectado desde lá atrás que esse era o erro de muitos dentro do seu reino. Errar por não conheceres a Escritura e nem o poder de Deus. E há muitos jovens aqui na frente hoje, eu vou falar para vocês, jovens, vocês podem fazer diferença onde Deus tem enviado a vocês, porque na promessa de Joel, ele falou o quê? Os jovens terão visões. Então o Espírito Santo de Deus também tem capacitação para os jovens, como o Espírito Santo de Deus tem capacitação para os velhos. Com todo respeito àquilo, eu estou querendo dizer que alguém é velho, talvez muitas pessoas, elas se escoram no seguinte pensamento, pô, mas minha idade já avançou, Deus não tem mais o que fazer, deixa para esses jovens, não. A plenitude do tempo do Senhor é perfeito, e tanto para o jovem, como para o filho, como para o velho, como para meia idade, qualquer idade, ainda há a unção do Espírito Santo de Deus ser derramada sobre a sua vida, ainda há uma obra em vidas para ser alcançada através da sua vida. E nós vimos que é para isso que o Senhor chamou a igreja. Porque na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte, porque vós sois nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real e propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamardes aquele que te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós vamos ver o apóstolo Pedro em sua carta dizer 4 adjetivos grandiosos para a igreja. Mas esses adjetivos, sem você de fato proclamar aquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, de nada serve. Porque você é nação santa, propriedade exclusiva de Deus e sacerdócio real para proclamar. E o que é o verbo proclamar? Falar do amor de Deus. Falar, espalhar as pessoas. Porque você hoje está restaurado e transformado por causa de Jesus Cristo. Mas isso vem pela capacitação do Espírito Santo através da sua vida. Vocês estão conseguindo entender por que a importância do revestimento de poder? E Luiz, como é que eu faço para eu acessar esse revestimento de poder? Primeiramente, Atos capítulo 2, versículo 38, arrependimento. Eu me arrependo e eu me lanço de fato, com o coração rasgado à presença do Senhor. E depois disso, eu passo a buscá-lo, até que do alto eu seja revestido de poder. Porque não tem uma receita de bolo do tempo que você vai receber essa virtude. Porque para os discípulos, eles ficaram 10 dias no cenáculo, até que o dia de Pentecostes se cumpriu, e o vento impetuoso entrou naquele lugar, e línguas como repartidas foram ouvidas em suas bocas, e a glória do Senhor derramou-se naquele lugar, e o Espírito Santo foi derramado, e todos foram cheios. Durante 10 dias, eles perseveraram, a palavra de Deus diz, unanimamente. Eles não desistiram, eles permaneceram, buscando em oração, jejuns e lamentos, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Será que de fato você tem buscado e permanecido até que você seja movimentado pelo poder do Espírito Santo? Que você de fato, ou seja, restaurado de volta na experiência que você já viveu, ou que você de fato possa viver a experiência que você tanto almeja.
E eu vou te dizer que isso é só na presença de Deus. Porque como Joel falou no capítulo 2, versículo 12 e 13, é com choro, com o coração rasgado, com jejuns e clamores e orações. Porque nós vemos isso de fato acontecendo. Certa vez em Marcos capítulo 9, Jesus está no monte, aonde de fato aconteceu a transfiguração, aquela passagem. E os discípulos estão lá embaixo aguardando. E chega o homem com o filho lunático e demoniado e pede para os discípulos expulsarem aquele demônio. E os discípulos não conseguiram. Jesus desce e ele leva aquele filho a Jesus. E Jesus expulsa aqueles demônios. E aí Jesus fala: homens de pequena fé, por que duvidais? E aquele homem vai embora feliz da vida, com a libertação da vida do seu filho. E os discípulos depois vão falar a Jesus o seguinte: por que nós não conseguimos? Ele vai falar que tem demônios que são castas e que só saem com jejum e oração. Jejum e oração, de fato, há demônios que eu só tenho autoridade se eu tiver um relacionamento o quê? Constante com o Senhor. Se eu estiver de fato buscando o quê? O revestimento do poder. Ou de fato a igreja agora negligencia que o Senhor ainda pode curar, que o Senhor ainda pode libertar, que grandes maravilhas podem acontecer em nossos meios. Será que Deus mudou? Não mudou. O que mudou foi a consciência e a forma como a igreja trata a presença e o relacionamento com o Senhor. Isso eu me incluo nisso, meus queridos. Eu não estou falando como se eu vivesse isso de fato e todos vocês estivessem errado, não. Eu também tenho que fazer parte dessa reflexão para ver o que de fato o Senhor quer da minha vida. E Jesus vai falar algo extremamente importante, que esse demônio só sai com jejum e oração, porque era uma casta. Mas há algo, a gente prestar atenção nesse versículo, que por que os discípulos, perdoe-me, na hora que aquele homem apresenta o seu filho, o que eles estavam fazendo? Discutindo com os escribas. Em vez de eles estarem ligados, vigiando, esperando, de fato, a operação e o propósito que Jesus faria, e esperando, inclusive, ele descer daquele monte, eles estão discutindo com os religiosos. O que nós aprendemos com isso? Quando a gente, de fato, olha mais para a obra do que para o relacionamento de Deus, a gente, de fato, em vezes, nos desconectamos dessa busca da operação do Senhor e do Santo Espírito de Deus. Nós precisamos estar ligados o tempo todo, vigilantes, para que a gente consiga, de fato, viver esse comissionamento. E esse revestimento de poder requer de nós perseverança, permanecer até que do alto sejais revestidos de poder. E eles permaneceram, a glória de Deus encheu aquele lugar, eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. E agora Pedro, que outrora era aquele homem que quando Jesus foi pego, ele jogou a espada na orelha do soldado. Pedro, aquele que duvidou quando o vento e o mar estavam sobre ele, e ele afundou. Pedro, aquele falando que Jesus não deveria morrer, que eles iam fazer de tudo para salvar ele. Jesus repreende Satanás falando através da boca dele. Esse homem que era totalmente impulsivo e realmente não tinha algumas características ainda de um cristão transformado, depois que recebe a virtude do Espírito Santo, agora ele prega naquele lugar e 3.000 almas são convertidas aos pés do Senhor, porque depois que ele recebe a unção do Santo Espírito de Deus, ele vai a caminho da oração e na porta formosa, ali o homem mendigando, o paralítico, e ele fala: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Os sinais começam a acompanhar esse homem agora. Pedro, aquele discípulo totalmente irreverente, muitas das vezes impulsivo e agressivo, agora é o homem que vive de fato a operação do Senhor. Mas depois que ele foi revestido de poder. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ele recebe a unção e agora ele vive de fato o chamado que Deus designou para ele. Porque muitos de nós muitas vezes falam: eu ainda não tenho a ciência do chamado que eu tenho na minha vida. Se você não tem, comece agora de fato a se posicionar a entender esse chamado. Comece a orar e buscar, que o Senhor vai te encher com o seu Santo Espírito e você vai entender para onde Ele está te levando. E para o que Ele quer da sua vida. Mas para isso é preciso buscar o revestimento de poder. E se o Senhor está falando de revestimento de poder nas nossas vidas, Ele não é homem para que minta, e Ele não é filho do homem para que se arrependa. E o Senhor de fato sempre sabe
o que Ele está fazendo e as verdades que Ele está trazendo. É porque, de fato, Ele quer levantar pessoas aqui, que sejam cheias do Espírito Santo e movidas com o Espírito Santo de Deus. E que vidas sejam restauradas através das suas vidas. Pessoas no Uber que você vai pegar, vão ser salvas através da sua vida. Pessoas no táxi, através da sua vida, vão ser curadas. Na fila da padaria, do mercado, da farmácia, vão ser salvas através da sua vida. Pessoas, inclusive, aqui dentro serão salvas através da sua vida. Pessoas no escritório onde você trabalha vão ser salvas através da sua vida. Mas para isso você precisa ser movimentado com o revestimento de poder do Espírito Santo na sua vida. Você crê nisso, meu querido? Será que você pode dar glória a Deus por isso, por essa palavra, por essa exortação? Eu recebo, Senhor, eu vou mudar a minha concepção. E se hoje eu não busco esse revestimento de poder, eu passarei a buscar. Porque sem o Espírito Santo de Deus, ninguém consegue, de fato, operar e viver o chamado que o Senhor tem para nós. Nós vamos ver todos os grandes avivamentos, tanto em missões, como em qualquer outra obra da igreja, começam os grandes avivamentos em totalmente quebrantamento, em choro, em jejuns, em buscas, no qual o revestimento de poder primeiro vem sobre aquelas vidas, para que depois elas vão e sejam enviadas. Para isso é preciso revestimento de poder. E se você sabe que você tem um comissionamento para falar da palavra de Deus, para os seus familiares, ou para alguém que vem agora à sua mente, ao seu coração, entenda. Comece primeiro a buscar no Senhor o revestimento de poder, para que de fato você vá e dê frutos. Porque João, capítulo 14, é de forma enfático, que apenas o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E muitas das vezes você oscila e não consegue ser firme e abundante no Senhor, porque te falta revestimento de poder. Será que de fato hoje nós vamos abrir os nossos olhos e vamos despertar para essa verdade? Que nós necessitamos ser revestidos de poder todos os dias da nossa vida.